Olá, seja muito bem-vindo a mais este vídeo. Eu sou Adolfo Clair e no vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho sobre qual que deu a ideia em mim de fazer jornalismo. Bem, é uma história um pouco engraçada, mas acho que necessário contar aqui porque tem pessoas que não, às vezes a pessoa ela não consegue entender. Então, se inscreva no canal, assine as notificações, acompanhe próximos vídeos que eu vou falar sobre Império Romano, sobre logo eu entro em História do Brasil e por aí vai. Mas também tem uma revista que a gente escreve, está no meu vídeo Impostos, tá? Então tem uma revista que eu ajudo a escrever, que eu sou revisor, e é isso. Então, essencialmente, por que eu decidi fazer jornalismo? Qual que é a ideia maluca? Primeiro ponto, porque eu já fiz a faculdade que eu queria. Qual que é a faculdade que eu queria ter feito? Aquilo que eu imaginava quando era criança, ou pelo menos na época de adolescente, que eu queria fazer. História. Eu já sou formado em História, eu tenho pós-graduação em História. E procuro atuar na área de professor. Essa é o que eu acredito que eu vim fazer. Ok? Ok. Tranquilo. Por engano do destino, e eu acabei fazendo duas outras faculdades, que uma é teologia e a outra é letras português e inglês. Não me vejo como professor de inglês, não me vejo como professor de português. Teologia eu trabalho, eu tenho um canal maior que esse no YouTube, chamado Professor Clair Oliveira, que eu trabalho grego, crítica textual, essas coisas todas. E só que eu não me vejo como pastor de igreja, não me vejo como alguém que tem que estar inserido muito no meio teológico. A galera me respeita, gosta bastante dos meus vídeos, a maior parte dos meus livros aqui são relacionados à teologia, é um assunto que me interessa muito, entendeu? Ok, mas o meu foco é ser historiador, é trabalhar com história, trabalhar com documentação antiga. Não que o texto bíblico não fuja disso, o texto bíblico é isso, lidar com teologia é exatamente isso. Porém, é uma área muito específica relacionada e presa a pessoas da fé. E essa não é o foco, não é o meu foco em si. Meu foco é, cara, pegar um livro sobre história e sentar, conversar, discutir fatos históricos, repensar. A teologia ela vai muito para o campo espiritual, muito para e não que eu ache ruim, eu acho isso essencial, mas não é para mim, entendeu? Não é uma coisa que eu, porque os caras confundem, o crente em geral confunde o professor, o cidadão comum comentando e não o pastor. Eles querem que o pastor fale. Eles querem que o conhecimento que eu tenho, que seja o pastor falando. Eles querem que um cara com o conhecimento que a gente tem é para ser igual o pastor de igreja deles. E não é isso. Eu não estou aqui para ajudar ninguém espiritualmente. Se você quer estudar, nós ajudamos. Eu sou um professor. E dentro da teologia isso fica um pouquinho complicado, essa linha. O crente em geral não consegue compreender isso, não consegue separar. Ele quer que o pastor dele seja bom de Bíblia. E se você é bom de Bíblia, logo você se torna o pastor dele. Essa é mais ou menos a ideia. A minha ideia mais é simplesmente eu pego e comento, por exemplo, logo eu estarei comentando sobre esse livro e tal. Então, faculdade que eu quis fazer, história. Faculdades que eu fiz por engano, não tão por engano, teologia, letras, português e inglês. Como eu já tenho essas três faculdades, duas que eu nem imaginava ter, mas tenho e me ajudam bastante, né, no sentido de metodologia, pesquisa, saber por onde pesquisar, eu pensei, cara, geografia não vai valer muito a pena, porque o conhecimento que eu tenho de história já me auxilia dentro da geografia. Então, eu estudar geografia não me vejo dando aula de geografia, porque são coisas muito específicas de geografia, que não me chamam a atenção. Lida muito com história, então seria uma faculdade que eu pensaria em fazer, mas eu além de estar na sala de aula, eu falei, cara, eu vou fazer uma faculdade que eu não vou estar. Início do ano eu pensei em fazer educação física. Estava com a ideia de fazer educação física. Só que estudar mais 3 anos para dar aula de algo que eu não entendo muito e não tenho muito interesse em me aprofundar. Pô, eu gosto de levantar uns pesos, trabalho na construção civil, acho da hora, né? A possibilidade de dar aula como professor de educação física ajuda, seria algo interessante, poder abrir minha própria academia, quem sabe, não custa.
Não custava, mas não é uma coisa... Eu não me vejo fazendo educação física, né? Então, numa sexta-feira, a moça lá que sempre, a dona do polo, a tutora do polo da faculdade, que eu já fiz a faculdade de História, ela mandou lá um link, um bannerzinho com os preços de faculdade e falou assim, jornalismo por 150 reais. Eu falei, cara, jornalismo? Eu falei, 150? Jornalismo? Pô, 150 não é um preço absurdo, né? Na época que eu já tinha visto jornalismo antes, só que na época eram uns 400, 500 reais. Eu falei, não, eu não vou pagar 500 pau pra fazer uma faculdade que não vai servir pra nada. Eu não paguei nem 500 pau na minha faculdade que eu quis fazer, que foi História, quanto mais jornalismo. E aí, porventura, como eu achei um preço acessível, eu falei, é essa faculdade mesmo que eu vou fazer. Então, eu entrei na faculdade de jornalismo, como ela já tinha todos os meus dados, ela simplesmente inseriu lá e comecei agora. Já baixei a apostila, tô lendo. Qual que é a minha ideia em fazer jornalismo? Bom, pode ser que eu pare em alguma redação? Pode ser que eu pare em alguma redação, dentro de algum jornal, pode ser que aconteça. Até brinquei com uma amiga, uma irmã da igreja, eu falei que quando for no Clima Tempo quando eu for apresentar o tempo, eu vou arrancar a camiseta quando tiver muito calor, né? Dá uma de Google Boy. Eu pensei nisso, tipo assim, seria divertido, né? Ou apresentando o Jornal Nacional, pensou em vez do Bonner tá lá o cara quadrado, eu junto com o Bonner, oi mãe, tô na Globo, pensou falando isso? Oi mãe, tô na Globo. Acho ia ser muito louco, né? Mas não. Eu pensei em jornalismo porque existem certas nuances da informação, de lidar com a informação, que eu preciso, porque na faculdade de História eu aprendi, o pouco que eu aprendi foi lidar e pesquisar, lidar com o sistema educacional, o que é muito chato porventura, e lidar com a documentação. Então, pesquisa histórica, fazer pesquisa histórica. Eu aprendi a pouca coisa que eu aprendi na faculdade de História, achei que ia aprender mais, mas foi isso, essencialmente. A língua portuguesa e inglês, português e inglês, a gente aprende alguns termos mais gramaticais, por alguns caminhos, estrutura linguística. Eu fiz o R2 em letras, português e inglês, por causa da matéria de linguística. Não foi nem por causa para dar aula, foi por causa da matéria de linguística. Eu fiz um R2, estudei um ano a mais, por causa só da matéria de linguística. Linguística 1, 2, 3. E questões de processo de tradução. Que é como eu já dou aula de grego bíblico, sou professor de teologia, eu preciso conhecer sobre o processo de tradução, para mim é importantíssimo. Área de linguística. Então, foi por causa disso. E teologia, porque desde os 20 anos de idade eu estudo o tema, acho que a Bíblia é um tema muito importante, muito relevante para a minha vida e para a vida de qualquer pessoa. Então, estudei teologia, mas por fim, a minha área, a minha especificação dentro da teologia é grego e crítica textual neotestamentária, né? Crítica textual neotestamentária, grego, bíblico e um pouco de hebraico. Então, acabei relacionado a isso. Então, eu estudei teologia e letras para estudar a Bíblia, né? E a faculdade que eu estudei porque eu gosto é história, simplesmente. Então, a questão é, o jornalismo ele vai entrar em como eu vou passar essa informação. Entendeu? A minha ideia em trabalhar com jornalismo é trabalhar como passar a informação. Por quê? Além de eu já atuar como professor aqui no YouTube, gravando vídeos, dando explicações, indicação de livros, que é uma atuação de professor, eu falei, cara, já que eu tô nisso, é o que às vezes me rende alguma moedinha, o que coisa, não custa nada fazer uma faculdade de jornalismo, que aí eu vou aprender a redigir, vou melhorar meu sistema de redação, comunicação, e pronto, é isso. É por causa do YouTube que eu estou fazendo jornalismo. É por causa do YouTube que eu vou começar a colocar terno, gravata aqui, apresentar os temas e meter bronca, né? É por causa disso. Então, a ideia do jornalismo, de fazer jornalismo, é simplesmente por causa disso, né? Ter acesso a mais conteúdo relacionado a como passar informação. Simplesmente isso. Porque eu já sei por onde buscar a informação. Eu sei onde buscar. Seja do ponto de vista histórico, seja do ponto de vista linguístico, seja do ponto de vista religioso, teológico, né? Eu sei, eu consigo pesquisar. Agora, basta eu refinar como passar isso para vocês,
Né? Como eu passaria isso para vocês? Entender melhor as relações de linguagem. Ah, mas você não precisa pagar uma faculdade para isso. Pode ser que sim, concordo. Mas eu também quero me especializar numa área em que eu não tenho que entrar numa sala de aula, porque cada vez mais está mais difícil pisar o pé numa sala de aula, porque professor é muito concorrido aqui no estado de São Paulo, e é isso. Falei, então vou fazer jornalismo, que eu estou fora da sala de aula. Se aparecer alguma coisa relacionada a jornalismo, alguma coisa, a gente vai, mete bronca e mete a cara e vai. Mas se não, também continuamos dentro do YouTube, continuo trabalhando na minha profissão normal e é aquilo, não é um valor pesado. Se fosse R$500 eu não faria, se fosse R$200 eu não faria, entendeu? Mas como veio essa promoção para mim de R$150 por mês, tudo bem. Agora, olhando para o lado do mercado, para ser jornalista você não precisa de faculdade. Porém, se você quer trabalhar numa redação, com certeza você tem que estar fazendo jornalismo. As vagas de emprego que eu procurei sobre jornalismo, todas elas pedem 2 anos cursando jornalismo, pelo menos 2 anos. Porque não adianta nada, eles não podem aceitar qualquer um na redação. Ou você tem que ter um QI muito alto, ou quem te indica muito alto, e começar de baixo, ou você faz a faculdade e você já tem alguma coisa que te apresente. Isso é isso. Então a minha ideia, a minha abordagem, a minha concepção de estar fazendo jornalismo é simplesmente isso. Vou um dia trabalhar com isso? Não. Outro detalhe, eu estou ajudando um amigo na revista dele, eu sou o revisor dele. Então, cara, nada melhor do que além de ser professor, ajudar o cara, poder trabalhar com essa questão do jornalismo, de lidar com isso. Ponto. Vai mudar alguma coisa na minha vida? Talvez? Não. Mas não custa tentar. Não custa abrir essa porta. Não custa mais ter esse pedaço de papel. Né? E gravar os vídeos cavando buraco. Vida de negro é difícil de viver. Vida de negro é difícil de viver. Né? É isso. Tamo junto no campo de batalha. É mais ou menos isso. Por isso que eu decidi fazer jornalismo. Um abraço e fui. Curso de inglês na descrição do vídeo. Caso você queira me ajudar, me apoiar, pagar a faculdade, alguma coisa, eu adquirir algum livro, faz uma doação para nós, o Pix está na descrição. Caso queira conversar comigo é só no meu Instagram, Adolfo Euclair, a gente mete bronca. E é isso aí, um abraço e fui.